Graça e paz. Que bom estar com vocês novamente. Eu, Newton Campagnoni, em mais um Saúde em Pauta. Com a doutora Sueli Repulho. E vamos dar continuidade, né, doutora? A gente estava falando sobre autoconhecimento, responsabilidade que nós temos que ter com o nosso corpo. E vamos falar hoje a respeito do que nós causamos ao nosso corpo, né? Exatamente. Bom dia a todos. A gente vai falar sobre autorresponsabilidade ligada ao autoconhecimento, Sim. Porque somos espírito, mente e corpo. E os nossos sentimentos, as nossas emoções causam reações no nosso corpo. Perfeito. Então, muita gente tem doenças, tem dificuldades físicas por conta dos sentimentos, e as pessoas não têm consciência disso. Isso a gente que provoca. Nós Sim, provocamos inconscientemente. O mal... Inconscientemente. Então tem várias doenças, vários males que nós trazemos. Nós criamos. Criamos, né? Cultivamos, né, Sueli? Porque tem gente que gosta de ficar doente, né? Não. Então, aí tem os extremos. Tem aquele que gosta de ficar doente conscientemente, que todo mundo até brinca, tal, né? Que a pessoa adora ficar doente e fica criando coisas para a vida dela. Mas a maioria dos casos, o câncer é um ótimo exemplo, né? Sim. Toda vez que eu falo isso, as pessoas... Você acha que eu queria ter câncer? Você acha que alguém quer ter câncer? Não, a pessoa não quer. Mas vamos lembrar que os benefícios que o câncer traz, o quanto a pessoa é cuidada, o quanto ela recebe atenção, o quanto ela se sente amada com esses cuidados. Certo. Né? Porque isso vai trazendo. Mas isso é o suficiente? Acontece assim, tudo que a gente guarda dentro da gente vai ficando acumulado. Perfeito. Se são coisas boas, trazem benefícios, nosso organismo até funciona melhor com os bons sentimentos. Mas quando são sentimentos ruins, um lembrete, né? Nosso corpo é 75% de água. Tá? O que acontece com água parada? Ficar estagnada, vai criar Apodrece. Um monte de coisa e vai apodrecer, né? Apodrece, vai tá? Vai tirar ruim, vai trazer lixo, vai trazer uma série de coisas. Tá? Agora, se além de ficar parada, você jogar lixo lá dentro, você jogar coisa ruim, o processo vai ser mais rápido, tá? Uma pessoa que tem câncer, ela acumula rancor, mágoa, tá? Então, aquela historinha, né? Eu venho e te xingo, tá? Se você é aquilo, sei lá, se eu falei pra você, você é burro, tá? Se você se sente inteligente e está confortável com isso, você vai falar, isso ali nada a ver. Tá legal hoje. Agora, se você em algum momento se sente burro, você vai ficar muito magoado. Por quê? Porque eu toquei numa ferida sua. Eu sei que essa sua ferida, não. E se eu falei isso, foi no momento em que eu estava com raiva de alguma coisa, né? Certo. Só que você guarda essa mágoa de eu ter te chamado de burro. E aí aquilo fica ali dentro. Vira e mexe, você lembra daquilo. Aquilo começa a apodrecer dentro de você. Mas foi você que me chamou de burro. Então, mas foi você que pegou. Sim. Tá? Eu uso muito uma metáfora que é assim, se eu tiver um tomate podre e eu jogar em você, meu objetivo é te acertar. Com certeza. Certo? Eu tô com raiva, tô brava com você e tal. Qual é a única maneira de você não se sujar? Vamos defender alguma coisa, tirar o corpo, se afastar? Então, porque se você tentar defender, você vai aparar, vai explodir o tomate na sua mão, vai te sujar tudo. A única maneira é desviar. Sim. Se você desvia, o tomate vai para trás de você, você não se suja, eu fico frustrada, mas já que eu estava jogando tomate, eu ficar frustrada também é um problema meu, não é seu. Tá? Então, o que acontece? As pessoas, por conta das próprias dificuldades, vivem jogando lixo nos outros. Certo. E os outros querem se defender, elas pegam para si aquilo, tá? Desvia. O desviar é a melhor técnica, tá? Se eu falo uma coisa que você não gostou, você precisa refletir. Se aquilo te afetou, é porque você já tem aquilo dentro de você. Certo. Se não te afetou, você deixa passar e desencana, sabe? Sim. Ter o entendimento de que se eu estou xingando, isso é um problema meu e não seu. Tá? Isso faz parte também do autoconhecimento, né, Sueli? Sim, eu me conheço, eu sei que exatamente, dela, você tem que... dele. A gente traz, desde a infância, conceitos e ideias a nosso próprio respeito
que não são 100% legais. Certo. Né? A gente escuta coisas, então não me acho, sei lá, boa o suficiente, ou me acho burra, ou me acho feia, sabe? As pessoas têm uma autodefinição, né, muito ruim a respeito de si mesmo, e é isso que precisa melhorar. Isso ali, nessa parte que você estava falando de câncer, tem aquela escritora famosa, né? Tem a Louise Hay, né? É muito legal a história dela, um super resuminho, né? Sim. Ela era uma terapeuta, ela começou a trabalhar com os aidéticos na época que surgiu a AIDS. Sim. E fazia um trabalho terapêutico com isso, da mente, do sentimento, trabalhava exatamente com isso. E de repente ela apareceu um câncer no útero dela. E ela ficou indignada. Eu trabalho com isso, eu curo, eu falo que é a mente que cria. Como que aparece isso em mim? Tá? E aí ela deu uma parada em todos os trabalhos dela, em todos os serviços dela, para analisar, para se autotrabalhar, se autoconhecer. E numa regressão, ela lembrou, né, que estava apagado na memória dela, que ela tinha sofrido um abuso do padrasto dela. Sim. Tá? E na época ela contou para a mãe, tinha acho que 12, 13 anos, alguma coisa assim, e a mãe não acreditou. Porque eles eram pobres, era esse padrasto que sustentava, e a mãe preferiu não acreditar dentro das ignorâncias e dificuldades dela. Sim. E aí a Louise Hay deu um jeito de sair de casa assim que conseguiu e foi viver a vida dela. E como era uma dor muito grande ter sofrido o abuso e a mãe não ter defendido, tá? Mentalmente ela decidiu guardar isso às 7 chaves, então ela não lembrava disso. Mas óbvio que ela ficou com uma mágoa muito grande da mãe e com muita raiva desse padrasto. Perfeito. Tá? E isso ficou guardado dentro dela. Aí, como teve a história do abuso, que tinha uma ligação com o sexo, tudo isso, apareceu o câncer no útero. Quando ela se deu conta disso, ela começou a trabalhar no sentido da linha que ela acreditava realmente, que era de ter que perdoar, ter que apagar essa mágoa de dentro dela, tá? E aí ela fez todo um trabalho terapêutico de apagar isso, tudo. Ela tinha, inclusive, né, quando acho que ela fez 18 anos, ela se ajeitou, tal assim, conseguiu uma casinha, ela foi buscar a mãe, porque esse padrasto era abusivo também com a mãe e tal. Então ela já vivia com a mãe e tudo, mas ela não tinha ideia, ela tinha esquecido isso. Então ela foi se trabalhando. Uma coisa muito importante, né, eu atendo muita gente que está entrando no processo do câncer, ou gente que está tratando já, ou gente que já está no final do tratamento, tá? Então eu atendo muita gente nesse sentido. Primeira coisa, nós não estamos falando que você não deve ir no médico, que você não deve procurar tratamento. Com certeza. Não tem nada a ver. Uma vez que você criou a doença, é a medicina que vai te ajudar emergencialmente nisso. Sim, sim. Os tratamentos seguem normais. Sim. Agora, o que a minha experiência me traz? Pessoas que passaram pelo processo de câncer e fizeram terapia e descobriram o motivo que levou a criar esse câncer, o câncer não reincide. Perfeito. Tá? Que os médicos sempre orientam a fazer terapia, mas muita gente ainda nega, resiste e tal. Aí acontece o caso da incidência. Por quê? Porque não tratou a causa original. Perfeito. Porque aquilo está dentro dela, então vai tratar, vai curar e depois de um tempo vai aparecer de novo. Porque a gente vê isso, é difícil a gente admitir que nós causamos, né, Sueli? Sim. Sempre é mais fácil pegar fatores externos, né? Sim. Assim, não, eu não criei isso dentro de mim, não lembro. O não lembro é que eu... É que a criação ela não é consciente, certo. Né? Que nem muita gente, alguns médicos me mandam, né, me indicam pacientes, principalmente os que mexem com a parte gastro. Perfeito. Tá? Então a pessoa que está com úlcera, que está com gastrite, sim. O que é? Ela está engolindo alguma coisa que ela não está digerindo, porque ela não concorda, porque ela não aceita, porque ela queria brigar, mas ela acredita que alguma coisa a impede de brigar, de falar, se eu for brigar, eu vou me separar, vai acontecer alguma coisa. Ela fica engolindo aquilo. Se ela mentalmente, emocionalmente não consegue digerir, por que ela acha que o estômago vai conseguir digerir isso? E aí começa a machucar a parte interna do estômago.
Então vem gastrite, vem úlcera. Por quê? Porque a pessoa está engolindo coisas que não são adequadas. As nossas doenças são reflexo de nós mesmos. Exatamente, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Certo. Porque é um contexto. Se a gente pega nessa escala de importância, é espírito, mente e corpo. Sim. O corpo, ele só obedece. Sim. Ele obedece a Ou bem ou nossa mal. mente e o espírito. Ele obedece. E quantas vezes a gente provoca males no nosso corpo porque a gente não tem o autoconhecimento, porque a gente não sabe do que está acontecendo. E se você tem uma emoção que você guarda, ela tem que sair por algum lugar. Alguma Perfeito. coisa vai acontecer no seu corpo. Sim. Olha, Sueli. E é engraçado, então, que nem a gente fala assim, que nem a gente estava batendo um papo antes, a parte externa, então, é que mais sofre, né, Sueli? A pele. Então, ela vai sofrer mediante o quanto a gente não se cuida, né? Certo. Então, se você cuida bem de você, não vai ter esse sofrimento. Com certeza. Né? Quando você fala da pele, pele é o nosso maior órgão, Sim. né? É um órgão que fica aparente, que faz contato com as pessoas. Então, num abraço, num cumprimento, você toca outras pessoas, você Sim, é tocado, lógico. você mostra a sua pele, né? Ela fica à vista, tal. Uma pessoa que tem problema de pele, e aí, né? Você fala com o dermatologista, a infinidade de problemas. Sim. E a gente pode até ser específico no tipo de problema, mas aqui agora nós vamos generalizar. Sim, sim. Um problema de pele, que deixa a sua pele feia, que fica aparente, tá? Manchas, feridas, essas coisas. Se a pele é o contato que eu tenho com o mundo externo, então assim, eu não estou querendo fazer contato. Porque eu tenho vergonha daquela mancha de pele, daquela aparência. Sim. As pessoas ficam impressionadas porque não sabem o que é, se pega, se não pega, se é feio, né? Tem problemas que causam até nojo nas pessoas. Sim, sim. Né? Então, assim, significa, eu estou querendo me afastar do mundo externo. Se eu não consigo colocar limite, se eu não consigo falar assim, eu quero que você pare de invadir a minha vida, eu não quero você se metendo na minha vida, eu vou viver a minha vida. Eu não consigo falar isso, eu arrumo um problema de pele para você se afastar de mim. Certo. É uma defesa. É uma defesa, eu crio. Quando a gente cria coisas pra gente, mesmo doenças, né? Que as pessoas falam, imagina, eu não crio doença. O bem maior, tá? É importante, é grande, mesmo que aparentemente pareça bobeira, mas para aquela pessoa, né? Se eu estou me sentindo invadido o tempo inteiro, tem alguém se metendo na minha vida constantemente, e eu não consigo me defender, eu não consigo falar, né? É típico assim, a pessoa já é adulta e aí os pais ficam interferindo, querendo Sim. decidir. Aí a vontade da pessoa é falar, não se mexe na minha vida, sabe, vai viver sua vida, eu já sou adulto, já sou independente. Ai, mas eu vou ferir o meu pai e a minha mãe, sabe, eu vou machucá-los, eu não posso fazer isso. Mas o desejo é de mandá-los calar a boca, então eu vou criar um problema, tá, para afastá-los. Sim. É uma maneira de me defender. E porque tem uma fantasia muito grande de que se a gente tomar conta da gente mesmo, se a gente fizer alguma coisa, a gente vai destruir relações, a gente vai fazer... É fantasia isso. É engraçado que você estava falando, eu estava pensando aqui na fase que do jovem adolescente, quando ele vai mudando de fases, que a pele dele vira uma bagunça, porque internamente ele está tendo uma mudança muito grande, né? Saindo Sim. da fase de criança. Alguns verbalizam, não quero ninguém perto, não se mete comigo, me deixa. Certo. Ele está querendo se isolar do mundo. Certo, porque é uma mudança de fase que ele também fica, Sim, fica agressivo e... Então, são mudanças internas, tem a coisa hormonal e tudo lógico. isso. Tem as mudanças externas que tem hora que o tratam como criança, tem hora que o tratam como adulto. Ele nunca sabe onde se posicionar. Ele quer um monte de coisas que ele não pode, tá? E aí tem hora, vamos supor, ele tem vontade do colo da mãe, mas não tem coragem de pedir. Né? Porque ele se sente inadequado. Então, ele está vivendo um momento de bagunça internamente. Ele não sabe quem é ele sabe que ele não é mais aquela criança que ele era. Então, é natural que apareça tudo isso, que é tipo, me deixa eu ver quem eu sou, onde eu tô, porque eu tô perdido. E tanto é que a gente vê pessoas com pele mais agressivas e outras nem tanto. Exatamente. De como lida com isso. O Sueli, aí voltando em pele também, novamente... pessoas onde que a pele
se demonstra. Aquelas manchas roxas que aparecem, às vezes a pessoa fala assim, sempre fala assim, é porque eu estou um pouco tenso, um pouco nervoso, então é uma maneira também do organismo reagir. E reage legal, isso ele sim, aparece reage bem, mesmo. Né? Outros fatores, Sueli, que a gente acha que pode ocorrer com a gente nesse fator que provocamos em nós. Então nós falamos do estômago, da pele, também tem aquelas pessoas hipocondríacas que gostam de ficar doente, né, Sueli? Sim, aparece um monte de situações. No próximo bloco a gente explora mais isso. Perfeito. Tá bom? Cafezinho. Bom, Sueli, voltando após nosso intervalo, eu perguntei à doutora, e ela já deu uma explanadinha aqui em off, sobre os hipocondríacos. Isso. Então, o que seriam, então, os hipocondríacos nessa situação, Sueli? Então, os hipocondríacos fogem um pouquinho do tema no seguinte sentido. Quando a criança é pequena, ela tem a necessidade, a fome de reconhecimento, de carinho, de atenção dos pais. Certo. Tá? Tem criança onde os pais vão ter dificuldade de dar essa atenção do jeito que a criança quer. Perfeito. E a criança percebe que ela pede um colo para a mãe fala, eu estou ocupada, agora não dá. Agora, se ela vai ali fora, ela cai e rala o joelho, a mãe vai correndo. Se ela se machuca, a mãe vai correndo. Então, ela descobre que toda vez que ela fica doente, ela tem atenção imediata. Então, ela começa a desenvolver um processo de que ficar doente é bom. Que danada, não? Né? O ser humano é uma necessidade, né? Porque o ser humano tem a necessidade pequeno, de se sentir existente. E quando ela não consegue se sentir existente pelas vias naturais, pelas vias normais, e até aprender a lidar com a frustração, né? Minha mãe não pode agora, tudo bem, eu tenho que aprender a esperar. Ela não aprende a lidar com isso. Então, ela vai colocar no script interno dela Sim. que ficar doente é uma coisa boa. Certo. Então, quando a gente pega um hipocondríaco, ele aprendeu isso. Tá? Que ficar doente é uma coisa boa. Então, você começa a conversar assim, nossa, eu tive uma dor aqui do lado. Não, mas eu já tive, a minha foi pior. Tal. A pessoa precisa mostrar que ela existe através da doença. Sueli, e são pessoas chatas de conviver. Chatas, então. Porque não tem outro assunto, né? Exatamente. Alguns problemas, esses que elas falam, eu também tive e tal assim, nem sempre são verdades. Tá? Eu estou chamando os hipocondríacos de mentirosos? Não. Estou falando que eles têm necessidades, Sim. Tá? De carência, tudo, e que eles aprenderam este caminho. Certo. Tá? Então, a hora que ele fala, ele está sentindo aquele mal-estar mesmo, tudo. Acontece que ele criou para poder obter. Então, o hipocondríaco, a maior doença dele é ser hipocondríaco, não é esse monte de coisas que a pessoa fica inventando, criando, para poder demonstrar. Então, aí tem a necessidade de se sentir doente, de sempre se colocar no papel de vítima, para poder ter a atenção das pessoas, porque essa pessoa não consegue se sentir importante de outra maneira. E são aquelas pessoas que consomem medicamentos adoidado, né? Sim, sim. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, fala assim, vamos dar uma passeada no shopping? Não, vamos dar uma passeada na farmácia para ver quais os lançamentos. Quais as novidades. As novidades. Mudou a embalagem ou alguma coisa. E eles curtem isso ali. Tem gente que adora passear em farmácia. Sim. Fala, meu Deus, que... Então, porque a necessidade de se sentir existente... O ser humano tem essa necessidade e essa fome, e é muito ruim se sentir carente nesse sentido. Então, a pessoa busca coisas inusitadas, coisas assim, aparentemente graves, para se sentir existente. Outras pequenas doenças que nós causamos, Sueli? Então, vamos falar das básicas, né? Então, assim... O nosso corpo sempre responde ao nosso emocional. Sim. Né? Então, uma pessoa que, de repente, aparece uma dor de cabeça. Ela não costuma ter, ela não tem nenhum problema físico aparente e tal, né?
volto a falar. Aparecer um problema, tem que ir no médico, tem que Sim, tratar, lógico. né, com a medicina, bonitinho, mas tem que olhar a causa, porque se você não tira a causa, ela volta. Porque o remédio vai ser um paliativo, ele vai curar aquela criação daquele momento, mas se você não tirou a causa... Então, uma pessoa que tem muita dor de cabeça. O que é a dor de cabeça? A dor de cabeça me fala que você está insatisfeito. Insatisfeito com uma situação, com uma pessoa, com alguma coisa que você está vivendo e que você não está sabendo lidar com aquilo. Perfeito. Você não sabe dar resposta, não sabe encontrar. Você criou uma expectativa de que alguém tem que resolver isso para você. Às vezes a pessoa nem sabe que você acredita Sim. que é ela que tem que resolver, tá? Mas assim, você está insatisfeito. Então começa a dar dor de cabeça, porque assim, o que é a dor de cabeça? Que chato, não te deixa pensar, não te deixa fazer nada, tudo. E assim, quando você resolve a situação, a dor de cabeça desaparece. Ah, então o que é a enxaqueca? É uma situação muito grave, que só uma dor de cabeça não foi suficiente para resolver. É uma coisa de anos, de décadas, é uma coisa de vida. Na dor de cabeça. Tá? Que aquilo vai ficando grave e assim, o que é uma pessoa com enxaqueca? Ela tem que ficar sozinha, ela tem que ficar deitada, sem luz, sem falar com ninguém, sem barulho de ninguém. É assim, é como se ela deixasse de existir. Perfeito. Ela quer se isolar para se proteger da dor da insatisfação, de alguma coisa que está acontecendo naquela situação. O que é comum? A pessoa está numa correria, tendo que resolver alguns problemas, sei lá, está organizando um evento. Sim. E começa, tal fornecedor não entregou tal coisa, tal, né, começa um monte de insatisfações. É muito comum essa pessoa ficar com dor de cabeça. Sim, mas tem algumas coisas também que nós provocamos, né? Por exemplo, eu não posso comer gordura, vou e como num churrasco, gordura demais, excesso de bebida, isso também eu estou provocando em mim. Exatamente. Então, eu crio conscientemente ou inconscientemente. O conscientemente, sim, as pessoas têm noção, porque tem informação. Se eu ficar comendo coisa muito gordurosa todo dia, meu coração não vai aguentar. Perfeito. Tá? Então, essa é uma escolha consciente. Sim. Eu não devo fazer. Quantos diabéticos a gente vê a pessoa comendo açúcar escondido? Escondido de quem? Dele mesmo, né? Porque esconde do pai, da mãe, da esposa, do marido... Mas é o organismo dele, né? Certo. E lembrando da diabetes, eu acho que é um dos exemplos assim mais legais de ver o que é uma pessoa diabética. Por que uma pessoa cria diabetes em si mesma? Por que o organismo cria diabetes? Porque falta doçura na vida dessa pessoa. Sueli. Ela precisa ser doce, principalmente com ela mesma. Certo. Então, normalmente serão pessoas muito autocríticas, muito duras consigo mesmo, normalmente se estende aos outros também, sim, sim, tá? Mas o grande problema é consigo mesmo. Então, uma pessoa que não consegue ser bondosa, uma pessoa que não se perdoa. Uma pessoa então, um pouco ela mais cria... egoísta, Sueli. Não egoísta, não ao contrário. Ao contrário. Ela deixa de pensar nela, ela deixa de fazer as coisas por ela. E daí ela cria o excesso de açúcar para querer compensar a falta de doçura que ela tem na vida dela. Olha aí. Tá? Então, um diabético precisa aprender a ser doce, porque aí o organismo dele vai deixar de criar tanto açúcar. Certo. Então, você atinge o equilíbrio quando você provoca doçura. E aí já ouvi de muita gente, mas como assim? Como eu vou aprender a ser doce? Né? Fazendo práticas que inicialmente serão planejadas, no início não vai ser espontâneo, tá? Mas ela precisa começar a praticar. A ser bondosa consigo mesma, a se elogiar, a praticar atos de gentileza, tá? E assim, faz com o outro e faz consigo mesmo. Sim. Então, você pega um diabético e fala assim, vamos essa semana, uma vez por dia, praticar um ato de gentileza? Aí a pessoa volta na terapia semana que vem e fala assim, ai, que difícil, que complicado, que bobeira. Mas porque ela não sabe fazer, então ela fica perdida. E é normal que no começo ela sinta desse jeito, né? Então tem uma atitude, pega um copo de água para alguém, deixa alguém passar à sua frente na fila, né? Tem essa atitude e aí a pessoa vai descobrir o quê? Deixa alguém passar na sua frente na fila. A gentileza faz bem, né, Sueli? Exatamente. Aí a pessoa vai falar assim, eu vou deixar o fulano passar na minha frente, porque a terapeuta mandou, mas eu não acho que devia. Quer dizer, não adiantou nada, né? Então, aí ela deixa, tá? Aí ela deixa a pessoa passar, aí ela tem que ver a cabeça dela, como que fica naquele momento.
Nunca ninguém me deixa passar na frente. Eu acho que eu fui um idiota, não fui gentil. Sabe, que bobeira agora deixar passar, agora eu vou me atrasar, tal. Então, porque ela não sabe ser gentil, né? E aquilo vai ter uma resistência dentro dela. Então, ela precisa praticar muitas vezes, né? Quando você deixa uma pessoa passar à sua frente na fila, a atitude da pessoa que você permitiu que passasse, normalmente é olhar para você nos seus olhos. Nossa, muito obrigado. Ai, você é um amor, tal. Quem não está acostumado não reconhece de primeiro esse agradecimento. Sim. Então, no primeiro dia, vai achar que bobeira, que fez besteira, que só perdeu tempo, tá? Ela faz uma segunda vez, ela faz uma terceira vez, ela vai começar a prestar atenção na reação do outro. E aí ela vai se sentir feliz de ter sido gentil, porque ela viu a gratidão que ela causou no outro. Está compensando o açúcar nela, né? Exatamente. É um processo, não tem mágica de vamos mudar agora e fazer isso, tá? Mas é um processo. Então, ela insiste na prática da gentileza. Eu no consultório falo muito assim, escolhe 3 pessoas que você conhece, que estão à sua volta, que são gentis. Escolhe um comportamento dela para copiar essa semana. Copia o comportamento dessa pessoa, né? E assim, quem não está acostumado vai se sentir inadequado, não vai se sentir bem, mas precisa começar a praticar. E eu já tive no consultório de gente ficar com a diabetes assim totalmente controlada, de não ter mais problema nenhum, tal, de praticar essa doçura consigo mesmo. Tem que controlar a diabetes com o nosso autocontrole. Exatamente, porque a pessoa que criou a diabetes, criou porque faltava doçura, então o organismo falou, bom, então já que ela não cria doçura, eu vou criar o açúcar aqui para ela, para adoçar a vida dela. E aí, né? E aí fica físico, né? E aí vem a diabetes. Que engraçado, Sueli. A gente, depois que você vai falando, que a gente pensa, é bem por aí mesmo, né? Você começa a identificar as pessoas, né? E muito importante, é muito fácil a gente olhar para a vida do outro e falar, lembrei aqui de um monte de diabético agora, né? Você até pode fazer isso e ajudar a pessoa, dar a dica para ela, mas olha para a sua vida, né? Olha o que você precisa estar mudando, tá? Sim. Falando nisso, deixa eu pedir uma coisa. Eu falei de ajudar as pessoas. Pessoal, entra no canal, compartilha, curte. Isso ajuda muito a gente a divulgar e ajudar as pessoas que precisam ouvir essas coisas. Com certeza, porque são dicas, né, Sueli? Sim. Muito importantes. Para a vida essa do mesmo. diabetes eu achei maravilhosa, Sueli. Sim. A pessoa vai criando coisas na vida dela, né? Uma pessoa que começa a sofrer do coração. Tá? Normalmente a doença do coração, não sou nenhuma cardiologista, mas assim, inicia-se com uma pressão alta, né? Começa muita pressão e tal. Então, assim, que pressão que essa pessoa está tendo na vida dela? Perfeito, Sueli. Tá? O quanto ela acredita que ela tem que aguentar a pressão. Né? Tem a pressão externa e tem a pressão que ela se coloca. Pessoas que querem ser perfeitas. Sim. Gente, ninguém vai ser perfeito, não existe a perfeição, a gente nasceu como ser humano. Isso é um indício de que você nunca vai ser perfeito. Você pode ser melhor a cada dia? Pode. Tá? Mas perfeição é para os divinos. Com certeza. Sabe? Então, assim, a gente não vai chegar lá. E tem gente que se cobra muito disso, que deixa de fazer coisas, que toma decisões, tá? Pelo medo de errar. Gente que não toma decisões importantes pelo medo de errar. Porque tem uma frase no livro da Louise Hay que fala, né? Eu não nasci com isso, né? Sim. Eu não nasci com câncer. Eu nasci saudável. Tudo que eu tenho, eu que estou colocando em mim, né, Sueli? Então, se a gente pega até e dá uma olhadinha para o lado espiritualista da coisa, a gente fala, nascemos perfeitos porque o nosso corpo foi criado de uma maneira para tudo funcionar de uma maneira muito redonda, né? Sim. Tudo funciona direitinho. Quando você cria uma doença, ainda está no processo da perfeição. Porque você cria a doença para se proteger de alguma coisa. O seu pensamento é que é ilusório, achando que a doença vai resolver. Mas a gente é tão perfeito o nosso corpo que a gente até cria doenças acreditando nessa perfeição. Só que a perfeição é do corpo, é da matéria, tá? Que foi uma criação divina. Sim. Né? A gente vai conduzindo a nossa vida. Então eu posso viver feliz, alegre, ter uma vida boa, ter uma vida de abundância, tá? Mesmo que eu não tenha, sei lá, 1,80 de altura, que eu adoraria ser alta, e não é importante. Sim. Né? Se eu tenho as outras coisas.
né? Hoje o pessoal tem falado muito, né? O importante não é exatamente onde você chega, mas é o caminho que você trilha, tá? E é neste caminho que a gente coloca a felicidade do dia a dia. Certo. Então, quando você escolhe ficar doente, você está escolhendo sofrer no dia a dia. Estou colocando uma pedrinha no meu caminho, né? Sim, sim, tá? Eu falo, uma metáfora legal de ver, assim, vamos supor que você está com uma pedrinha no seu sapato. Sim. Tá? Ela está incomodando, né? Muito. Então, o ideal é você tira o sapato e tira a pedrinha. Não, é como se tivesse pessoas que acreditam que elas têm que aprender a conviver com a pedrinha. É ruim, hein? Aquilo vira uma ferida. Sim. A pedrinha pode ser minúscula, tá? Mas com o passar do tempo, aquela pedrinha naquele lugar, ela vai machucando a pele, ela vai criar um calo, ela vai criar uma ferida ali, tá? Então, não, a gente não tem que viver com essas coisas. E faz parte da nossa escolha. Se eu quero viver bem, então, se eu guardo mágoa, eu estou escolhendo viver mal. Eu estou escolhendo guardar lixo. E não podemos ignorar os problemas nossos, né, Sueli? E cortando, e cortando, e cortando, porque lá na frente a gente vai precisar daqueles pedaços que nós cortamos. Sim. E falar em cortar, mais um intervalinho. Mais um intervalinho para nós. Bom, voltando ao nosso assunto, Sueli. Conversando agora com nossa colega aqui, a Bia, ela falou que está com alergia. A alergia também é um mal que a gente traz para a gente? Que a gente cria para a nossa vida, né? Então vamos lá. Existe uma variedade de alergia muito grande. A pó, a um monte de coisinhas do ar, de coisas de você tocar, de remédio, de alimento, né? Pensa assim, sei lá, não sei precisar tempo, mas há 20 anos atrás você ouvia falar de intolerância à lactose? Não tinha essas coisas, não existia, né? Então agora existe, tá? O que causa alergia? Qual o primeiro sintoma da alergia? Irritabilidade. Então são pessoas irritadas com a situação, com o mundo, com coisas que estão acontecendo e que elas não se sentem com voz ativa de reagir àquilo. Elas acreditam que elas têm que aguentar, que é daquele jeito, tudo, e a vontade é de reagir. Porque a pessoa começa, sei lá, né, o mais comum, essas rinite alérgicas aí, a pessoa começa a tossir, ela começa a espirrar e tal. Ela não está gostando de alguma coisa, ela está irritada com uma situação, e que normalmente é uma situação que ela se sente impotente. Sim. Às vezes, ela é impotente mesmo, tá? Às vezes não. Porque, vamos supor, você começa a ficar irritado com o choro de uma criança. Sim. Tá? A criança chora, você faz uma coisa, faz outra, tal, assim. Você não vai brigar com a criança, ela está chorando, você não sabe o que ela tem. Mas você começa a ficar irritado de ter que aguentar, tá? Um homem está assistindo o jogo, tá? A criança começa a chorar, a esposa precisa ir no banheiro, ele tem que ficar com a criança. É o filho dele, ele vai cuidar, ele vai ver, mas a criança não para de chorar, ele chacoalha, ele tenta brincar, tal, e não sei o que lá, tá? Ele começa a ficar muito irritado, porque ele é impotente. Ele não consegue descobrir o que a criança tem, tá? Sim. Ele não consegue fazer a criança parar de chorar. Ele não pode mandar a mulher sair do banheiro, apressar no banheiro, porque ele está irritado por conta do jogo, sim, tá? É 2 minutos para esse cara começar a espirrar, começar a falar, tô com alergia, tal. Isso é muito comum, certo, tá? Então, são situações que trazem irritação e que a pessoa não sabe lidar com essa irritação, tá? No serviço, em casa, e às vezes a irritação é uma coisa aparente, uma coisa grande. Às vezes a coisa é pequenininha, só que ela acontece com muita frequência. Perfeito. Sabe? Então, minha mãe me dá uma cutucada lá numa coisa que eu não gostei. Beleza, uma coisa de nada. Fala, tá bom, minha mãe tá velha, não vou ligar. Só que ela faz isso todo dia. Então tem alguns dias que enche. Transborda, né? Transborda, tá? E aí começa a sessão, porque quando você está com alergia, é um processo onde você fica totalmente impotente, o seu corpo começa a ter uma reação, seja uma coceira, seja um inchaço, uma tosse, uma sessão de espirros, tudo isso. Você não consegue parar. Acontece. E aí você começa a ficar mal por conta daquilo. Então é avaliar, por que eu estou me sentindo tão irritado?
Um dos remédios para essa irritabilidade, ou seja, para alergia, é criar a paciência, é respeitar o limite do outro, aceitar o outro do jeito que ele é. Sueli, e isso é uma coisa muito grave. Você falando, me veio assim a recordação de uma filha de um amigo que fez odontologia, os anos todos, trabalhando com todos os materiais. Quando o pai montou o consultório, ela descobriu que ela tinha alergia a um determinado produto, mas que ela trabalhou os anos todos durante a faculdade. Sim. De repente, então, aquilo não era o que ela queria. Exatamente. A maneira dela se defender Pode ser que ela não quisesse trabalhar ali, que ela não quisesse ser dentista, ou que ela não quisesse trabalhar junto com o pai, com fulano. Ela não queria aquela situação e ela não teve coragem, tá, de reagir àquilo. E aí ela começa a ficar irritada. E aí veio a alergia aos produtos que ela trabalhou o tempo todo. Exatamente. Enquanto estou estudando tudo bem, a hora que eu vou... Porque ela não teve coragem de falar que ela não queria. Não queria E assim, como ela foi adiando, tá? Depois que montou, vai falar, aí é que não tem coragem mesmo. É pesado, né? Né? Então aí a pessoa cria uma coisa para ela não conseguir, para ter uma justificativa. E a alergia tem vários motivos. Teve tem aqueles que a pessoa coça, né, Sueli? Sim. E se coça até feridar. É umas coisas muito... Então, o que acontece? Em qualquer processo alérgico, a vontade da pessoa é se isolar. Certo. É sair fora do meio que ela tá, Sim. é sair daquele lugar, tal, assim, que assim, me deixa. Eu não aguento mais. Certo. Então, é uma maneira de reagir. Perfeito. E é engraçado, né, que a gente provoca mesmo, né, Sueli? Sim, a gente provoca para se proteger. E né? fatores externos que causam, Sueli, você, por exemplo, uma gripe ou uma coisa, também são fatores que nós provocamos? Sim, que a gente deixa com que isso aconteça, embora seja um vírus, Sim. que vem, mas como a gente está tratando da nossa imunidade para esse vírus vir, mas vamos supor, gripe, virose, essas doencinhas que são 4, 5 dias só. Sim, sim. Né? Elas, temporais. Elas não costumam matar, não causam grande, mas causam muito desconforto. A pessoa tem virose, fica com diarreia, ela tem que ficar em casa. Isso. Uma pessoa está com gripe também, fica mole e tal, tem que ficar em casa. Essas doencinhas normalmente são a necessidade dessa pessoa de se permitir descansar. A pessoa não se permite parar, ficar sem fazer nada, tal. Então ela precisa criar um problema desse que obriga ela a ficar parada, que obriga ela a descansar, ficar em casa. É forte o negócio, né? Sim, sim. E a gente não tem noção. Não. Sabe? Então, é muito. Algumas coisas somos inconscientes, né, Sueli? A maioria, né? Somos uma máquina, Sim. tá? E a gente precisa de alimento, de água e de sono para essa máquina continuar funcionando normal, tá? Óbvio, o sono, a alimentação e a água tem que ser saudável, tem que ser coisa boa, certeza. tá? A gente já não faz isso, né? Come um monte de industrializado, um monte de conservante, um monte de besteira de porcaria, né? Dorme-se pouco, trabalha-se mais tempo do que deveria, vai deitar e está com o serviço na cabeça ainda. Isso vai causando um cansaço excessivo, que o povo dá o nome de estresse. Porque é engraçado, assim, você falou, eu lembrei agora. É comprovado que não devemos deitar com o celular, que provoca muito. Grande parte deita com o celular. Grande parte? Bota grande parte nisso, né? Ali, deixa ali, ou se não, fala assim, não põe o celular do lado do travesseiro, por causa de radiação, não sei o quê. Quase todo mundo com o celular. Inclusive, excluiu um pouco o despertador. Hoje o despertador... Quase total, A grande desculpa eu preciso ficar com o celular perto de mim porque ele é meu despertador. Né? Então, mas põe do lado, né? Se ele estiver mais longe, ele também vai tocar. Mas é tão prático que eu já pego aqui. Exatamente. Né? Essas praticidades da modernidade que está nos consumindo, né, Sueli? Sim, a gente é um consumidor nato, né? Então começa a se oferecer, aparecem refrigerantes, aparece o excesso de açúcar que o ser humano consome é absurdo, tudo porque a gente se deixa levar, porque assim, eu mereço, né? Eu já fiz tanto, eu já trabalhei tanto, eu mereço. Me contaminar, né? E aí, assim, eu mereço me estragar, eu mereço ficar doente, eu mereço coisas ruins para mim, quando você está consumindo essas coisas, né? A gente vê, não são poucas as pessoas acho que se amam, né, Sueli?
Que se amam de verdade, que admitem que cuidam disso, né? É assim, quando você tem um filho, você tem um amor incondicional pelo seu filho. Você sabe que você faz tudo tal assim. Muito difícil, muito raro uma pessoa que se ama do jeito que ama um filho. E assim, a gente deveria se amar mais do que a gente ama um filho, para que a gente tenha disposição, energia e possibilidade de cuidar desse filho bem. Tá? Sempre mais. E aí a gente não aprende, então a gente não se cuida da maneira que deve se cuidar. Não olha, e assim, cuidar de si mesmo é ser carinhoso, é ser gentil, mas também é ser firme, é também ser disciplinado. Uma pessoa não atinge o sucesso, a felicidade, se ela não tem regras que ela coloca para ela, não para sofrer, mas para chegar num objetivo. Então é importante ter disciplina, é importante ter uma alimentação mais saudável. 100% saudável, muito complicado nos dias de hoje, mas mais saudável. Então, assim, introduz uma coisinha saudável por semana na sua alimentação. Você começa a melhorar, porque você começa a pôr o saudável, automaticamente você tira o que não era saudável. Com certeza. Tá? Então, começa a fazer coisas devagarinho. Pessoas que não fazem esportes, assim, eu não gosto de fazer esportes. Sim. Tá? Mas eu vou arrumando maneiras de ir fazendo devagarinho alguma atividade, porque eu sei que é importante. Então, eu busco uma coisa que me seja bem prazerosa, sabe? Eu vou atrás para ter um pouco de conforto, mesmo não gostando. Mas eu preciso fazer, porque o meu corpo precisa disso. Porque senão a gente vai definhando, né? Uma palavra assim meio estranha, definhando. A gente vai... Vai, com alimentação ruim, com sentimentos ruins, com pensamentos ruins. Grande parte em relação a gente mesmo. Outro dia eu vi uma coisa muito interessante, que fala assim, por que às vezes a pessoa envelhece rápido? Principalmente o idoso. Esquece-se de dar água ao idoso, viu, Sueli? Nossa, nunca tinha parado a pensar, mas... Isso, sim, porque a pessoa idosa, você vai, você bebe. O idoso fica sentado, às vezes ele fica ali... Olha... A gente não oferece, e a água é muito importante para a gente, porque nós somos... Então, básico, simples. Não é, Sueli? Né? É o que você estava falando, por isso que me lembrou. Gente, é alimentação saudável, é a água, é o sono... Sentimentos saudáveis, sabe? Pensamentos saudáveis. Quando a gente é autorresponsável, né? Quando a gente cuida da gente mesmo com essa autorresponsabilidade, a gente está indo a favor da nossa felicidade, do nosso bem-estar. Eu acredito que assim que é unânime. O que a gente quer? A gente quer ter uma velhice, uma terceira idade, não importa o nome que se dê, saudável, são. E precisa estar cuidando, a gente precisa gostar da gente. Precisa fazer as coisas boas para a gente mesmo. Ô Sueli, estou vendo que nosso horarinho está quase terminando, né? Mais 2 minutinhos. Mais 2 minutinhos? Deixa 2 minutinhos de up na vida de nós. E só lembrando que é a Bia que está por ali? Não. Mas temos aqui todas as quintas-feiras o programa de ginástica, tá? Com a professora Bia. Gente, é muito bom vocês acompanharem e fazer em casa. Sim, tá? Uma super dica, né? Você vai estar dando ginástica. Porque ela faz muito bem e a gente... É engraçado que criança gosta, né? Criança vê e já começa a querer fazer em casa. Bom, deu o recadinho da Bia, agora, doutora Sueli, encerrando. Então, essa questão da autorresponsabilidade, né? Fica aqui um convite. Aprenda a cuidar bem de você. Não guarde lixo, né? Você não tem a necessidade de carregar nada para ninguém. Parece assim bastante comum, muita gente fala, mas a gente vê ainda hoje muita gente carregando o lixo do outro, ficando mal, acreditando que tem que sustentar o mundo, que tem que sustentar tudo, que tem que aguentar tudo, e isso te sobrecarrega. E aí você cria doenças para você, onde você vai sofrer, acreditando que está sendo importante de fazer isso. Isso não é verdade. Cuida bem de você, cuida bem da sua alimentação. Parece suspeito falar, faça terapia, eu acredito muito, né, nos resultados da terapia, mas se você não acredita, não quer, não tem possibilidade...
busque livros, textos, né? A internet hoje está cheia de atividades, exercícios, áudios, coisas que te ajudam a ter uma maior consciência de você mesmo. No meu próprio canal do YouTube, eu tenho assim, infinitos vídeos de autoajuda, tá? Então vai lá, procura o tema que você quer ouvir, escuta. Como que é o seu canal de YouTube para eu adentrar? Sueli Repúlio. YouTube, tá? .com.br, Sueli Repúlio. Você me acha com facilidade. Se goste mais, se ame mais. Sim, tem muitos vídeos nesse aspecto de você se trabalhar, de você ser responsável com você mesmo, para estar buscando uma vida melhor, para ter a vida que você deseja ter e que você merece, obviamente. Perfeito, Sueli. Muito obrigado, Sueli, mais uma vez. Imagina. E sempre a Sueli está aqui dando umas dicas pra gente. Sim, com certeza. Saúde em Pauta termina por hoje. Newton Campagnoni se despedindo. Até o próximo. Sueli, mais uma vez você. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela audiência. Estou vendo o povo assistindo bastante meus vídeos, vendo, e eu fico muito feliz de estar ajudando. Então, assim, me ajuda a ajudar o outro. Compartilha, curte, esteja presente. Muito obrigada. Obrigado, Sueli.